Vacinas. Elas são fundamentais na proteção de doenças causadas por vírus, bactérias e protozoários. Desde pequeno, nosso corpo convive com as vacinas como meio de evitar a invasão de micro-organismos e o aparecimento de doenças infecciosas. No Eureka de hoje, vamos mostrar algumas das tecnologias estudadas no desenvolvimento de novas vacinas, os desafios e o porquê elas ainda são a forma mais segura de proteger o nosso organismo. Responsável por salvar e prolongar milhões de vidas, as vacinas são reconhecidas como uma das maiores conquistas na área da saúde. Desde a última década, novas pesquisas e tecnologias surgiram ampliando estudos específicos para a produção de vacinas. Hoje o conhecimento avançou muito nessa parte de tecnologia para gerar bioreagentes. Com a era genoma, proteoma, facilitou muito a identificação de novos antígenos. Então você já usa determinados componentes que vão induzir aquela resposta imunológica específica. Criada há mais de 200 anos pelo inglês Edward Jenner, a primeira vacina foi aplicada na imunização contra a varíola. Ao observar que os ferimentos nas tetas das vacas eram parecidos com os deixados pela varíola nas pessoas, o cientista coletou o líquido que saía das feridas do animal e aplicou em arranhões do corpo humano. Em seguida, inseriu o soro da varíola bovina em um garoto de 8 anos, estimulando o sistema imunológico. Depois de novas experiências com outras crianças, Jenner conseguiu provar a eficácia da vacina, sendo reconhecida em 1798. Da época de Jenner até os dias atuais, muita coisa mudou. Mas a produção de vacinas continua um processo longo e de muitas pesquisas. Para conseguir sucesso, cientistas do mundo inteiro juntam os conhecimentos biológicos com a eficácia da tecnologia no desenvolvimento de novas vacinas. No Brasil, pesquisadores do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias de Vacinas utilizam diferentes conquistas, entre elas a engenharia genética. Existe também a parte de engenharia genética que permite a inclusão de antígenos específicos em vetores vacinais. Você pode usar vírus recombinante, bactéria recombinante. Então tudo isso facilita muito você chegar na formulação vacinal que vai ser utilizada e tem-se a expectativa que você possa chegar em formulações mais efetivas, ou seja, que são capazes de induzir uma resposta imunológica que é apropriada para o combate de um determinado patógeno. Para desenvolver uma vacina, primeiro é necessário definir o antígeno capaz de estimular a defesa do organismo. A tecnologia é a grande parceira no processo de seleção destas moléculas. Hoje, com toda a parte de genômica e de bioinformática, a gente tem uma maneira um pouco mais direcionada para sair selecionando dentro do conjunto de moléculas que tem uma bactéria ou um parasito, quais seriam as melhores moléculas candidatas para serem antígenos componentes de vacina. Para elaborar uma vacina recombinante, são utilizados vírus modificados geneticamente. Mas como isso é feito? O primeiro passo é eliminar de um agente infeccioso os genes dispensáveis. Em seguida, são introduzidos genes essenciais de outro vírus. Desse processo, resulta o vírus recombinante, que através da cadeia de DNA passa a expressar os antígenos, que são moléculas eficazes na produção de anticorpos para a defesa do organismo.
A recombinação genética é hoje a tecnologia mais utilizada na produção de vacinas. Isso porque o uso de vírus e bactérias geneticamente manipulados garantem um processo mais seguro e a produção de altas doses do medicamento. Quando você usa vacina recombinante, você está trabalhando muito especificamente com uma proteína e com um antígeno. Você identificando e fazendo a proteína de forma recombinante, você consegue produzir quantidades enormes dessa proteína. Então, para você chegar na formulação final, esse foi um grande avanço. Além da produção em grande escala, as tecnologias utilizadas na produção de vacinas podem garantir um procedimento mais seguro durante as pesquisas e realização dos testes. Há 8 anos, o Centro de Pesquisa René Rachou, da Fundação Oswaldo Cruz, em Belo Horizonte, utiliza a tecnologia da genética reversa na produção de vacinas contra o influenza. Com a técnica é possível desenvolver vacinas contra o vírus da gripe utilizando o DNA do vírus, sem ter que trabalhar diretamente com influenza nos candidatos à vacina, como o H1N1 que circulou o mundo em 2009. Que a genética reversa, ela, por utilizar célula, cultivo de célula não ovo, ela permite um escalonamento de produção mais rápido e maior. Além disso, é possível introduzir modificações no genoma do vírus que melhora o rendimento dele na produção. A gente pode pegar o material genético desse vírus, modificar, retirar esses que nós chamamos de fatores de virulência e construir vírus que não os tenham, que sejam vírus seguros, com pouca virulência, mas não obstante capazes de induzir uma boa resposta imunológica no hospedeiro. Outra tecnologia que tem sido muito eficiente na elaboração de vacinas é a bioinformática. Esta pesquisadora, em parceria com o INCTV, coordena pesquisas que utilizam a bioinformática como forma de descobrir novos antígenos para serem utilizados contra a leishmaniose e a doença de Chagas. Um programa de computador traduz a sequência de DNA, definindo proteínas que são candidatas à vacina. Isso a gente faz através do estudo primeiro do sequenciamento do genoma desses organismos. Então, o nosso laboratório tem trabalhado bastante com o sequenciamento do genoma, tanto do Trypanosoma cruzi quanto da leishmania, várias espécies de leishmania. E depois do sequenciamento do genoma, a gente vai então analisar esse genoma de tal maneira que a gente consiga identificar dentro daqueles milhares de candidatos quais seriam os antígenos mais adequados, e aí a gente faz o teste inicialmente em animais para depois passar para os seres humanos. Ainda nas pesquisas de vacinas contra Chagas e leishmaniose, pesquisadores do INCTV selecionam antígenos recombinantes e utilizam um processo bioquímico de purificação para a captura destas moléculas. A purificação do antígeno é importante porque você só quer aquela molécula na sua formulação final de vacina. Você só quer saber se aquela molécula, aquele candidato, é que vai realmente dar a resposta imune no organismo que você está testando. Se você tem impurezas, você não sabe se é a sua molécula recombinante ou se são as impurezas que estão fazendo aquilo. E você depois faz os testes com formulações diferentes para vacinas, quais são as melhores misturas, né, do antígeno com alguma outra substância que vai realmente ter uma reação imune forte naquele animal ou naquela pessoa que você vai vacinar. A técnica de purificação pode ajudar na aceleração da produção de vacinas em grandes quantidades e com redução de custos. Hoje, se um instituto de pesquisa, uma UFMG, uma Fiocruz, se eles querem produzir isso de uma forma em grande escala, para que toda a população brasileira ou até mesmo, né, de outros países possam usufruir daquela vacina, possam fazer uso, você tem que sempre pensar como é que eu posso fazer isso aqui de uma forma barata, mas de uma forma que eu possa produzir grandes quantidades. Hoje existem tecnologias que permitem você isolar só aquela sua molécula, dentre outras, de uma forma rápida. Às vezes a tecnologia em si não é tão barata, mas a redução de tempo para você obter aquele antígeno torna o processo mais barato. Tantos estudos e experiências têm trazido resultados positivos na área da saúde.
As vacinas são consideradas o método mais eficaz de imunização do mundo. Mas a escassez de insumos, mão de obra especializada e a demora na produção são alguns dos desafios para o desenvolvimento das vacinas. A limitação maior ainda, eu acho que é em relação a recursos humanos. E a gente precisa ainda estar treinando muita gente, principalmente na área da bioinformática. Dificuldade de importação, então tem leis hoje tramitando no Senado, na Câmara, tentando agilizar esse processo de importação. A gente ainda paga muito imposto para importação, o processo, mesmo que não pague imposto, que a gente seja isento, é lento. E a ciência hoje, ela é muito ágil. A produção de vacina não é uma coisa simples, é um processo demorado, ele é lento, ele envolve primeiro essa etapa do laboratório, que é descoberta de antígeno, depois a elaboração, o teste. Então, cada uma dessas etapas, ela pode ser bem sucedida, mas você não tem nenhuma garantia que ela será bem sucedida na próxima etapa. Então, à medida que você vai avançando, os obstáculos vão aumentando. Muitos são os desafios e as conquistas da área da saúde. Novas doenças aparecem, surgem também outras tecnologias. E a ciência vai se desenvolvendo e ajuda o homem a salvar vidas. Participe do nosso programa e envie um recado ou sugestão pelo e-mail ou Facebook da PUC TV. Obrigado pela companhia, conto com você no próximo programa.